Sou formada pela Universidade Católica de Brasília em 2016 e aí entrei para a residência logo em seguida. E aí me formei, foram 2 anos, terminei em 2018, foi em atenção cardíaca pela Secretaria de Saúde. E aí basicamente os audios foram aqui no hospital de base, toda minha atenção cardíaca, né, referência. E quando eu formei, logo em seguida eu já comecei a atuar na reabilitação cardiopulmonar. E aí, quando eu entrei aqui no base, já entrei no ambulatório, a gente atende pacientes pulmonares, né? E agora com pós-Covid também. Camila, eu me graduei pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2010. Cerca de um ano depois veio a oportunidade da residência no hospital em Belo Horizonte também, chamado Santa Rita, onde eu fiz fisioterapia hospitalar. E embora a gente tenha uma carga muito mais pesada em cardiopulmonar, tinha um foco também de atuar em todas as áreas de um hospital generalista adulto, como onco, nefro. Foi essa residência que me proporcionou o convite de trabalho que me trouxe a Brasília em 2014. Eu concluí a residência em fevereiro e em abril eu me mudei para Brasília após essa proposta, onde eu atuei na cardiopulmonar em diversos setores, como home care, outras intensivas. Eu sou apaixonada pela intensiva desde a residência, a gente fez rodízio em diversos setores, mas a intensiva é o que sempre me atraiu. A possibilidade de melhoria rápida e no paciente crítico, o desafio do raciocínio clínico sempre foi algo atrativo para mim na UTI. Eu depois disso fiz uma pós-graduação em fisioterapia desportiva e hoje eu curso MBA em gestão e auditoria. Basicamente aqui, né, na secretaria, pelo SUS, a gente não tem tantos recursos ainda de avaliação, assim, certinho. Então, eles fazem uma avaliação, geralmente são encaminhados pelo pneumologista, então eles já tem critérios para entrar na reabilitação, né? E aí a gente tem esse acompanhamento com eles. A gente faz a anamnese, né, recolhe todos os dados de exames e tem um questionário que a gente tem aplicado de qualidade de vida, para avaliar antes e pós, né? E o teste de caminhada, que a gente tem feito também, que é o nosso recurso que a gente tem, que é baixo custo, e a gente consegue mais fácil. 3 ou 5 minutos? Teste de caminhada? Teste de caminhada 6 minutos. 6 minutos. Isso. E aí eles são também, a gente faz antes e pós, né? Geralmente o programa dura em torno, no máximo, de 3 meses. Já quer falar essa área também, essa parte? Geralmente dura 3 meses no máximo, mas aí a depender do paciente. No pós-Covid, a gente vê que esses pacientes têm que ser recuperados rápido, né? Se forem pacientes que não têm tantas comorbidades, já não tiver eventos anteriores, a gente vê uma recuperação mais rápida. E aí são liberados antes. A avaliação na UTI, no contexto do Covid, não muda muito do que a gente sempre buscou. A avaliação funcional do paciente dentro de uma UTI. Então, apesar do diagnóstico de entrada, a gente sempre procura intervir no que o paciente tem de disfunção. O nosso trabalho é contínuo, na verdade é continuado com a equipe multidisciplinar. Então, é muito rico o que a gente tem de informação do paciente, desde a abordagem médica, o cuidado da enfermagem, a intervenção desde a nutrologia ou da nutrição, a fonoaudiologia atuando junto, e na realidade do Covid isso se tornou ainda mais essencial. Muitos pacientes que evoluíam de maneira muito grave já chegavam na UTI apresentando uma disfunção respiratória e evoluíam para intubação e coisas do tipo. A nossa coleta de dados às vezes era muito difícil de ser feita, uma anamnese estruturada num paciente que já chega em insuficiência respiratória. Então, muito da nossa avaliação tem a ver com o momento e muitas vezes ela é dificultada pela gravidade do caso. E aí esse trabalho contínuo, num dos serviços que eu atuei durante essa pandemia, um sistema público onde o Plano Núcleo Bandeirantes foi convertido por uma UTI, a gente teve um acréscimo super importante para a coleta dessas informações, inclusive sociais. A assistente social se mostrou
uma ferramenta incrível para a coleta desses dados, mas a nossa avaliação propriamente se aplicava à disfunção que os pacientes apresentavam, não somente à patologia. Nossa estratégia de intervenção se baseava em restabelecer a função. E para muitos quadros mesmo, a gente precisava que outros sistemas fossem restabelecidos antes. Então, um paciente que às vezes o processo inflamatório pulmonar já estava em resolução, mas foi instaurada uma instabilidade hemodinâmica muito grande, e então a gente não tinha condição de progredir determinadas áreas, como era a característica do motor. Foi muito comum pacientes com quadriparesia, quadriplegia medicamentosa por causa do quadro do Covid, precisou ficar curarizado. Então, pacientes que tiveram fraquezas muito importantes iniciaram o processo de reabilitação dentro da própria UTI. Para isso, a gente preza pela mobilização precoce, em respeito, claro, toda a fisiologia do paciente. Dentro de uma UTI não dá para a gente desconsiderar desde a taxa de hemoglobina, como é que está, porque se eu não tiver transportador e gerar uma sobrecarga naquela musculatura, eu posso prejudicar todo um sistema de um paciente que estava em recuperação. E a gente, depois da mobilização, retirada do leito, como utensílio, a gente tem alguns recursos, além da nossa capacidade corporal, que a gente acaba usando muito no TI. Nossa principal ferramenta continua sendo o nosso corpo. A gente conta com cicloergômetro, às vezes andadores foram muito úteis para a gente iniciar a retirada do leito. É bonito ver um paciente que às vezes ainda é em ventilação mecânica, não necessariamente entubado, conseguir iniciar deambulação para que assim, no nível, quando ele saísse da criticidade, onde ele precisava estar na UTI, ele ser reabilitado de uma maneira mais eficaz, ele chegar numa condição menos pior para ser reabilitado a nível ambulatorial. Eu falo, é muito importante, né, para a gente já chegar, assim, digamos, menos repercussões ainda, com menos fraqueza. A gente tem recebido um perfil muito diversificado, idosos, a maioria são idosos, mas não deixa de ter jovens também, sem comorbidades e que ficaram longos períodos de internação, ficaram gravemente, sem chance de vida também. Então, aqui, basicamente, na reabilitação, a gente vai tratar esses pacientes para dar melhor qualidade de vida para eles e devolver à sociedade, né? O que a gente tem de recurso é esteira para trabalhar aeróbico, e a gente pode usar a criatividade, né? Halteres também, então o que a gente faz é o aeróbico e o de fortalecimento. São os nossos dois vertentes aí. São exercícios prescritos individualmente, né? Cada um, às vezes, tem pacientes que têm chegado, às vezes, com uma dispneia, com fadiga. Então, o nosso foco é condicioná-lo para depois fortalecer e vice-versa. A gente precisa dos dois, né? O que a gente sempre fala. É preciso fortalecer a periferia, preocupar o coração, às vezes já tem um comprometimento cardíaco. Então, fortalecendo periferia, musculatura, eu vou tolerar mais o exercício, eu vou ter uma qualidade melhor para realizar minhas AVDs, né? Tem pacientes que chegam aqui de muleta, pela dispneia, pelo cansaço, não tolera às vezes chegar da sala até a avaliação. Então, com algumas sessões, poucas sessões já relatam melhora, já vem sem muleta, né? E às vezes chega um longo período de internação na UTI, e aí esse atendimento fisioterapêutico lá, com todos já a mobilização precoce, vai melhorar, vai ter uma repercussão ainda melhor aqui pra gente, né? O paciente, às vezes, imagina, ele já tem esse comprometimento pulmonar, e aí chega aqui gravemente fadigado, precisa então condicioná-lo, e basicamente é isso, condicionado e fortalecimento, né? Fazendo um gancho, o que a Alice falou também foi muito aplicado dentro da UTI, que é o uso de fortalecimento periférico, para a gente conseguir não só estabilização central, como por exemplo colocar um paciente na vertical, favorecendo ventilação, mas às vezes adquirindo inclusive capacidade de musculatura ventilatória. Pacientes que passam muito tempo em ventilação mecânica têm decréscimo dessa capacidade. E muitos se questionavam como treinar. A gente tem hoje o Power Brief também um pouco mais divulgado, difundido.
E aí poderia começar isso? Poderia, mas é um paciente que não está conseguindo nem isso. Foi uma discussão muito grande dentro da UTI, algumas pessoas querendo forçar desmame, fazendo desconexão e defendendo que isso era treinamento, e o paciente levava o paciente a quadro de desconforto respiratório para forçar esse treinamento. Então a gente teve uma evidência científica que mostrava isso, o quanto você pode adquirir capacidade treinando a periferia ainda em ventilação e adquirindo capacidade e melhorando esse desmame. Pacientes que conseguiam desmamar com muito menos esforço, né? A discussão foi muito grande entre colegas e a gente viu também isso na questão de pesquisadores, o quanto esse treinamento na marra era muito mais prejudicial do que favorável. E o treinamento de musculatura periférica favorecendo enormemente a aquisição de capacidade pulmonar novamente. Muito atualmente aí do pós-brief, com pós-Covid e tudo, a gente faz um treinamento muscular inspiratório, né? Ele é de fortalecimento, como se eu colocasse uma carga ali muscular. Eu tenho adquirido por recurso próprio, que a gente ainda não tem, né, pelo SUS, mas eu vejo que alguns pacientes têm precisa disso, né? A gente precisa entrar com um recurso desse mais específico, porque o Covid faz essas áreas de fibrose, né? Ficaram muito tempo, a hipomobilidade, a polineuropatia, o uso das medicações já trazem isso. Então eles chegam aqui às vezes assim, saturando ainda o esforço. Então alguns eu vejo específico que é necessário também o uso de algum recurso mais específico para respiratório. Lógico que quando a gente trabalha parte motora, condicionamento, eu também vou estar trabalhando ali, né? E mais individualizado também, como eu falei, para cada paciente. Então, às vezes, eu tenho que começar fortalecendo periferia para depois eu condicioná-lo, para ele tolerar o exercício. Porque às vezes chegam aqui bastante condicionados que eles não vão tolerar uma esteira, né? Então, tudo isso é muito individualizado e vale muito da nossa avaliação, né? Sempre a avaliação diária, não é uma avaliação inicial e pronto. Às vezes eu acho que o paciente está péssimo, mas ele consegue rapidamente retornar. Eu acho que eu vou acabar falando disso quando a gente fala de literatura. Eu acho que o pós-Covid teve um ganho numa ferramenta muito grande, que a gente na fisioterapia brigava por ela há um bom tempo, que é a posição prona. Então, assim, o Covid mostrou. Eu sou de uma época, uma parte, assim, o meu trabalho de conclusão de curso foi da influência da posição prona no paciente em ventilação mecânica, na maior mortalidade do paciente em ventilação mecânica, tá? E quando eu fiz isso em 2010, a evidência ainda era escassa. O que eles defendiam na época, assim, precisava mais estudos, como quase todos defendem isso mesmo, mas a crítica grande era que, assim, a prona ainda era usada como último recurso. Então, quando ela era usada tardiamente, ela não tinha a efetividade que o estudo fisiológico sugeriria. Alguns anos depois, se eu não me engano, em 2013, foi um estudo inclusive brasileiro, produzido em São Paulo, de muita qualidade metodológica, que mostrou o benefício da prono, desde que ela seja feita na janela adequada. Então, na realidade do Covid, enquanto a gente ainda tinha muita resistência de outros profissionais, a gente conseguiu mostrar a importância de uma intervenção postural e não somente em ventilação mecânica. Pacientes que faziam isso em ventilação espontânea, sentindo melhora da dispneia, mostrando o quanto isso era eficiente e adequado ser feito de maneira precoce. Uma coisa que mudou da posição prona é que a gente tinha muita dificuldade, assim, pronou uma vez, melhorou, aí despronou pelo tempo para evitar as lesões, e aí aquele paciente precisava ser pronado de novo, e muita gente defendia que se ele precisava de muitas pronas, a prona não era efetiva. No Covid isso foi diferente. No Covid ele teve melhora em prona, vamos continuar usando, então assim, tá melhor, supinou, teve uma piora considerável e indicação de uma nova prona. Por que não pronar quantas vezes forem necessárias
para garantir a vida daquele paciente até ele superar esse processo inflamatório. Então ele começava a ter melhora clínica e aí a prona já deixava de ser necessária, mas o número de pronas já não foi mais uma contraindicação ou uma resolução para que aquilo não era efetivo. Na verdade, o efeito sobre os índices de oxigenação era um maior indicador para a prona e a gente passou a ter um reconhecimento dessa intervenção. Ela não é exclusiva da fisioterapia, embora muito disso fosse defendido pela fisio há algum tempo, mas até a própria mudança de decúbito, como quase tudo dentro de uma UTI, era uma resolução de uma equipe multiprofissional. Não adianta eu ter um benefício no índice de oxigenação se o meu paciente não tinha estabilidade hemodinâmica, por exemplo, para suportar a posição. Então, isso acabou melhorando a comunicação entre as equipes, acredito eu, pelo menos nos serviços que eu tive. O reconhecimento da fisioterapia, da capacidade de ventilação avançada, né? Mesmo que a gente use modos ventilatórios básicos, o raciocínio avançado em ventilação mecânica contribuiu muito para a valorização da fisioterapia dentro da equipe multiprofissional. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados que a realidade do Covid trouxe para a gente foi o trabalho multidisciplinar de cuidar da saúde. Por mais que a gente seja apaixonado com fisioterapia, como eu sou, a maioria de nós que está aqui é muito apaixonado por isso. Eu acho que fisioterapia não tem que ser só amor, tem que ser amor e ciência, mas neste momento ficou bem evidente o quanto o trabalho é multidisciplinar. Né? Eu inclusive prefiro a palavra interdisciplinar, não é só as especialidades isoladas trabalhando no mesmo lugar, mas também interagindo entre elas. Então, esse foi um grande benefício e um grande desafio foi a questão da demanda aumentada para os profissionais, porque o especialista foi muito requisitado porque foi necessário abrir muitos leitos, né? Então, nessa abertura de muitos leitos para atender uma demanda aumentada, a mão de obra especializada ficou escassa. Foi oportunidade de abraçar colegas não especialistas e compartilhar para a gente continuar fazendo diferença no paciente crítico e garantir a vida daquele paciente. E aí, para nossa colega depois pegar o paciente sobrevivente... e devolvê-lo para a sociedade, acho que esse é o nosso maior gratificação, assim, né, digamos. Devolver ele para a sociedade, dar qualidade de vida, dar funcionalidade, devolver ele para a sociedade ali para o trabalho que ele exercia, né. Eu acho que isso é o mais gratificante. E os desafios é assim, o novo para todo mundo, né, isso que a Camila falou aí, eu acho que é a mesma... Estamos no mesmo barco também, e aí eu acho que agora a gente vai estar se preparando, então é conhecimento, é estudar aquilo. Se você gosta de uma área, eu acho que vale se dedicar, ter esse empenho aí multiprofissional. A gente precisa das outras equipes também, trabalhar em conjunto. E o nosso foco ali é o paciente, né? Então, acho que é isso mesmo, assim, se aperfeiçoar cada dia. É algo novo para todo mundo, médicos, fisioterapeutas, todas as equipes. Então, acho que se gosta, tem que estudar. Tem que entender do que está fazendo. Tem que entender do que está fazendo, tem que Não. gostar, né? Ciência, igual a Camila falou, acho que é isso. Então... Só boa vontade nem sempre basta, então busquem conhecimento. Se dediquem. Não estou falando necessariamente de título acadêmico, mas de conhecimento para o cuidado adequado. E agora a gente abre para tudo isso, né? Para todas as áreas, não só reabilitação cardiopulmonar, não só pós-Covid, mas ortopedia, fisioterapia é muito vasta, né? A residência traz muito isso, de você ver o que é que você quer, o foco, você vê muita coisa. Você é mais aberto ali a aprender a ser, como que eu falo, independente, né? Tem um suporte, lógico, mas você que tem que correr atrás, vai fazer você estudar e eu acho que mais preparado para o mercado, você está mais preparado também. Né? Recomendo. Também. Sou suspeita, inclusive o mercado gosta muito de residência, porque são pacientes são profissionais que já estão acostumados com uma realidade de atuação profissional. O teórico é importante, eu
defendo que prática sem teoria, na verdade, é tecnicismo, e isso, como a Regiane falou muito, e eu concordo plenamente, a avaliação individualizada. Então, sem conhecimento vira decoreba, e o paciente é um indivíduo único. Tem uma frase da enfermagem que virou uma campanha, ele é o amor de alguém. Então, eu acho que a gente tem que aprender a cuidar de gente de maneira a devolvê-lo para as funções motoras, sim, que é o nosso foco, ou respiratório, apesar que também é um músculo que resolve isso, mas é um paciente para toda a vida social dele. Seja efetividade no trabalho, seja numa independência dentro de casa, autonomia restabelecida. Então, não tem área mais ou menos importante do que a outra, tem realmente afinidade, e conhecer um pouco de cada uma talvez seja o mais interessante, para ver o que você se identifica. E eles nos relatarem isso, né? Doutor, melhorei, né? Melhorei essa semana, já consegui fazer isso, consegui com mais facilidade, o que eu não estava fazendo, estou bem melhor. Então, é muito gratificante. É muito.